Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, terça-feira, 2 de junho de 2020. E o tema de hoje, exportações e o alerta de desglobalização. A convidada é a economista, doutora em economia pela USP, professora associada do curso de economia da UniOeste Cascavel e coordenadora do PEX, Núcleo Operacional Cascavel, a professora Maria da Piedade Araújo. Muito bom dia, professora. Bom dia, Jean. É um prazer muito grande estar aqui na SIC, na live das 10h30. Eu gostaria de, em nome do reitor da UniOeste, nosso magnífico reitor, professor Alexandre Weber, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui divulgando o PEX, agradecer ao nosso amigo Carlos Guedes, que é quem nos colocou em contato com Eduardo Machado, que é diretor do Comércio Exterior da SIC. Então, para nós da UniOeste é uma oportunidade ímpar estar aqui podendo falar aos nossos ouvintes, a todos os empresários que têm interesse em comércio exterior. Muito obrigado, professor, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegorari e de toda a diretoria, por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante. Professora, há anos o PEX opera em Cascavel. Detalhe o que é o programa e o que efetivamente ele busca. Ok. O PEX é o programa de qualificação para exportação oferecido pela Apex Brasil para que as empresas iniciem o processo de maneira planejada e segura. A Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, né? E qual o propósito dela? Atuar para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Então, para alcançar esse objetivo, a Apex Brasil, ela por meio de parceiros, implementa o PEX. Então, a missão do PEX é contribuir para o aumento da competitividade das empresas brasileiras por meio de ações que promovam o design, a sustentabilidade e a qualificação para exportação. Então, de 2013 a 2018, o PEX foi executado na região oeste do Paraná por meio da Fundação Araucária. Foi só a partir do início de 2019 que, devido a um convênio da UniOeste com a Apex Brasil, o programa passou a ser executado pela UniOeste por meio do Núcleo Operacional de Cascavel. E a partir de janeiro desse ano, a convite do reitor, eu passei a coordenar o programa, né? Então, é um programa, o convênio, ele está, a nossa meta enquanto Núcleo Operacional é atender, qualificar 200 empresas, nas regiões oeste e sudoeste do estado. O convênio ele está na ordem de R$1.700.000. A Apex ela faz um aporte financeiro da ordem de R$1.190.000. Os R$520.000 restantes é a contrapartida monetária da UniOeste. E o que é importante deixar claro do programa PEX? Ele é um programa gratuito para os empresários, né? Então, se nós fizermos aí uma conta bem basiquinha, dividindo esse valor por 200 empresas, cada empresa custa para o programa R$8.500. Então, é uma qualificação, os nossos técnicos extensionistas são altamente qualificados. Esta qualificação é feita na empresa. Aí, devido à pandemia, a Apex nos autorizou a fazer o atendimento remoto, né? Então, é uma oportunidade que os nossos empresários, as empresas que têm perfil para exportação, tanto de bens quanto de serviços, podem se qualificar gratuitamente, né? Aí, o que a empresa precisa? Ter vontade, né? O empresário precisa ter vontade para se qualificar. Muito bem, obrigado, professora. Eu peço a compreensão de todos, nós tivemos um pequeno problema técnico, o suporte oficial deu problema, eu tive que pegar um substituto aqui, estava na reserva e eu estou tendo que operar manualmente aqui.
Então, muito obrigado pela compreensão também, professora. Mas vamos lá, o que interessa aqui é o conteúdo, né? O grande diferencial e o atrativo das lives das 10h30 da SIC é a qualidade das informações que a gente leva para você, tá bom? Muito obrigado. Professora, por que é preciso ter capacitação específica para acessar o comércio internacional? Quais são os principais requisitos e normas que precisam ser cumpridos? Bom, quem é empresário sabe que colocar um produto ou serviço no mercado interno de maneira sustentável não é uma tarefa trivial, né? Acessar o mercado internacional é menos trivial ainda. Então, nós vamos imaginar que se a gente tiver uma empresa consolidada no mercado interno e que ela acumulou ao longo do tempo conhecimento, e esse conhecimento é extremamente importante. Então, ela já está acostumada com as regras de comércio do Brasil. Acessar o comércio internacional é você acessar novas regras de comércio, né? Então, nós vamos estar lidando com um conjunto de leis que é diferente do nosso. O consumidor-alvo tem cultura e valores diferentes dos nossos. Então, você vai estar atendendo um público muito diferente. Então, isso é uma tarefa que precisa de qualificação. Quando a gente está falando de grandes corporações, essas grandes corporações, geralmente, elas têm departamentos já altamente qualificados para o comércio internacional. Mas quando nós falamos de empresas de pequeno porte, não. E empresas de pequeno porte também podem exportar. Então, qual que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é a gente avaliar o perfil dessa empresa. Então, quando a empresa aceita a visita do nosso técnico extensionista, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai aplicar a metodologia desenvolvida pela Apex. Então, ele vai avaliar o perfil da empresa, verificar se essa empresa tem perfil para exportação. Aí vocês poderiam se perguntar assim, mas uma empresa que já exporta não pode se qualificar? Ela pode e deve. Então, a empresa que já exporta e ainda não passou pela qualificação da Apex Brasil, ela pode se qualificar, e dentro do programa a gente tem várias empresas desta natureza. Então, ela precisa ser uma empresa que o KNAI dela seja enquadrado como indústria ou serviço de produtos que são ou serviços que são exportáveis. Então, o representante da empresa, o representante legal, se ele aceitar a qualificação, ele precisa assumir um comprometimento para essa qualificação. Quanto tempo demora essa qualificação? Ela vai de 3 a 4 meses, podendo ser estendida até 6 meses. Então, o técnico, a qualificação é feita dentro da empresa, né? E agora, com a pandemia, nós podemos também fazer a qualificação remotamente. Muito bem, obrigado, professora. E lembrando a todos que nos acompanham que podem mandar para cá suas perguntas, que a professora Maria da Piedade Araújo vai responder. O tema do nosso encontro de hoje, exportações e o alerta de desglobalização. Professor, efetivamente, que tipo de suporte ou informações o núcleo operacional de Cascavel do PIEX oferece aos empresários? Qualquer processo de qualificação, para ser bem sucedido, né, além da vontade e comprometimento do empresário, ele precisa seguir uma metodologia, né? Então, os técnicos extensionistas que trabalham no nosso núcleo operacional são 8 técnicos. Eu tenho 8 técnicos, um monitor e 2 apoio. Eles foram treinados pela Apex Brasil para aplicar a metodologia da Apex Brasil. E o core do PIEX está na execução do plano de trabalho, né? Com foco na qualificação. Então, nessa qualificação, os empresários recebem prospecção de mercado, posicionamento de marketing, tá? Eles aprendem a calcular preço para exportação, porque é totalmente do cálculo do preço para o mercado interno. Eles aprendem também os canais de distribuição e promoção comercial. Eles também são qualificados com operações do COMEX, né, que são as barreiras tarifárias e ou não tarifárias, dentre outros.
E qual que é a entrega efetiva que o PEX faz? É a entrega do plano de exportação. Então, o técnico extensionista vai trabalhar com o empresário as possibilidades que ele tem no mercado internacional, quais são os países mais promissores para aquilo que ele está querendo exportar, tanto produto ou serviço, e o técnico vai trabalhar um plano de exportação. E o que é importante nesta qualificação? O empresário ele passa a ter acesso, aprendizado, acesso de ferramentas gratuitas, né, de acesso ao comércio internacional, que ele teria muita dificuldade de aprender isso sozinho, né? Então, os nossos técnicos, eles têm expertise para estar ajudando esses empresários a acessarem essas ferramentas. Exportações e o alerta de desglobalização é o tema da transmissão ao vivo das 10h30 desta terça-feira, 2 de junho, da SIC. E quem está aqui com a gente é a economista, doutora em economia pela USP, professora associada do curso de economia da UniOeste Cascavel e coordenadora do PEX, Núcleo Operacional Cascavel, a professora Maria da Piedade Araújo. Professora, além de grãos e carnes, o Oeste tem destaque também na área de metal mecânica como segmento exportador. Que outros ramos têm penetração nesse mercado que é tão cobiçado? Bom, o PEX ele tem alguns setores-alvo, né? Que é alimentos e bebidas, moda. Aí dentro de moda nós temos acessórios, cama, mesa e banho, fitness, festa, tecidos. Nós temos também um setor-alvo do PEX, que é casa e construção, o outro setor higiene pessoal, perfumaria e cosmético, máquinas e equipamentos e economia criativa. Dentro de economia criativa entra TI, né, que é o desenvolvimento de softwares. Então a nossa região é essencialmente exportadora de produtos originários do agronegócio. Mas nós temos assim exemplos de sucesso na nossa região com a exportação de roupa de moda bebê, né? Então nós temos o APL de Terra Roxa, que já atinge o mercado internacional. Nós temos uma empresa de Toledo que exporta moda bebê para os Estados Unidos. E nós temos empresas também da região exportando peças para máquinas agrícolas, né? Mas eu penso que nós temos um potencial muito grande de exportação de soluções da área de tecnologia de informação. Então, hoje, nós temos aí o exemplo da Networld Agro, né, que é uma empresa de Palotina. Ela foi qualificada pelo PEX e tem um potencial grande de exportação para a agricultura de precisão. Então nós temos agricultura em vários lugares do mundo, então eles podem colocar essa solução deles em vários lugares do mundo. Um exemplo também aqui, esse de Cascavel, que para nós é uma satisfação muito grande falar da empresa Mapper Idea, né? Ontem nós assinamos um protocolo de intenções com a empresa Mapper Idea, que ela desenvolve uma solução que pode ser colocada em qualquer país do mundo. Inclusive, eles já estão em negociações para colocar a solução deles na Bélgica. Então, ou seja, problemas existem em vários lugares do mundo, que os nossos empresários precisam enxergar essas possibilidades. Então, o comércio internacional é uma possibilidade de diversificação, né? Você ter uma empresa, o seu nome no mercado internacional, você tem mais transparência, a sua marca fica mais conhecida e isso traz fortalecimento para a empresa. Então, existem várias oportunidades no comércio internacional. Eu quero convidar quem nos acompanha para as próximas lives, sempre às 10h30, pelo Instagram da ASIC. Então, nesta quarta-feira, nós teremos o contador, advogado, especialista em direito trabalhista e gestão empresarial, o Márcio Luiz Blasius, que vai falar com a gente sobre orçamento base zero, cortar para sobreviver. Na quinta-feira nós teremos
o designer de moda e especialista em marketing Júnior Mesomo, que falará sobre as tendências da pandemia na moda. E na sexta-feira, a Vera Aparecida Anger, que é pedagoga especialista em fundamentos da educação e educação especial, que é coordenadora do CEMIC, que vai falar sobre as lições da pandemia para a ação social. E quem nos acompanha hoje é a professora Maria da Piedade Araújo e o assunto exportações e o alerta de desglobalização. Professora, como desenvolver uma cultura prática e ampla de negócios com compradores e parceiros localizados nos mais diferentes países? Bom, essa não é uma tarefa fácil, né? É uma mudança de cultura. E o PX tem uma entrega interessante nesse sentido, porque ele promove a educação da cultura exportadora, né? Então, os nossos técnicos, quando eles estão atendendo uma empresa dentro do programa de qualificação, eles vão ensinar os empresários a usar ferramentas gratuitas para promover seus produtos e serviços e como se relacionar com potenciais compradores. Então, um exemplo disso é a vitrine do exportador, né? A vitrine do exportador é uma iniciativa do governo federal que tem como objetivo divulgar na web as empresas brasileiras e seus produtos no mercado internacional. Então, um empresário que não sabe lidar com essa ferramenta, por meio da qualificação, ele consegue trabalhar com essa ferramenta, colocar o seu produto dentro da vitrine. Um outro canal extremamente importante também para quem pretende exportar ou para quem já exporta é o Conect Américas, o Conect Américas também é uma plataforma online que oferece todas as ferramentas para expandir os seus negócios no exterior. Então, assim, eu gostaria de fazer aí um apelo aos empresários, né? Nós temos que cumprir uma meta neste convênio com a Apex Brasil, e nesse período de pandemia nós estamos assistindo muita dificuldade por parte dos empresários. Os nossos técnicos estão com dificuldades de acessar os empresários para explicar o que é o programa e de repente ter novos empresários fazendo essa qualificação, né? Então, é uma pergunta que pode estar na mente de alguns aí, é o seguinte: olha, para fazer a qualificação, eu preciso necessariamente começar a exportar ao final do programa, né? Para nós seria excelente, tá? Ter cases de sucesso é tudo que o nosso núcleo aqui da nossa região precisa. Mas a gente sabe que acessar o comércio internacional não é uma tarefa fácil. Mas o primeiro passo é a qualificação. Então, mesmo que o empresário ele não pense no curtíssimo prazo ou no curto prazo em começar a exportar, ele receber a qualificação já é um passo importante, né? Que às vezes daqui a 3, 4, 5 anos ele se reorganize e pense assim: olha, eu posso diversificar colocando o meu produto ou serviço no exterior, né? Atingindo outros mercados. E as empresas que estão recebendo a qualificação, elas têm colocado em outros países, né? Tem um exemplo de Palotina que eu acho bem interessante, é uma empresa de peças de máquinas agrícolas que já exportava para a Ucrânia, né? E depois da qualificação, eles também abriram espaço nos Estados Unidos e começaram a exportar para os Estados Unidos. Nós temos empresas de Marechal Cândido Rondon também acessando países da África, né? Então isso é fruto da qualificação. Então os técnicos eles ajudam a encontrar o melhor país para aquele produto específico. Então, assim, olha, eu sou suspeita para falar, mas quando eu leio os planos de exportação que são entregues aos empresários ao final da qualificação,
É um trabalho de muita pesquisa feita pelo técnico, com um rigor muito grande, mostrando assim o passo a passo que o empresário precisa seguir para que ele consiga colocar com segurança o produto dele no comércio internacional, no mercado internacional. Muito bem, obrigado, professora. Uma outra questão é que especialistas no assunto costumam afirmar que na crise surgem grandes oportunidades. A senhora percebe nichos, professora, nos quais o Brasil e principalmente as empresas aqui da região oeste podem aproveitar nesse momento ou no futuro? Olha, isso é a grande verdade, né? Na crise que a gente se torna mais criativo, inova mais, né? Eu acho que o e-commerce é uma boa oportunidade para as empresas, né, do Brasil como um todo, empresas da nossa região. Então, acessar o mercado, o comércio eletrônico é uma alternativa importante, né? Se não me falha a memória, foi na sexta-feira que o Ciro estava falando, né, do comércio eletrônico, que é uma oportunidade para as empresas. Só que para acessar esse mercado, né, vender por meio do comércio eletrônico, principalmente no comércio internacional, você tem que ter um diferencial competitivo, né? Você tem que garantir qualidade, você tem que... É algo que chama muito a atenção lá fora, é a brasilidade, né? Então, nós temos produtos que são vendidos no exterior que as pessoas compram pela embalagem, mais pela embalagem, porque é a brasilidade que é colocada ali, né? Então, nós temos os exemplos, como eu já falei, de sucesso aqui da nossa região, que é o APL de Terra Roxa, né? Que produz moda bebê diferenciada, que é um ramo muito promissor, né? Então, as soluções digitais também é um grande potencial para as startups da nossa região, que estejam, né, essas startups que estejam antenadas em solucionar problemas que existem no mundo todo, né? Então, nós tivemos semana passada, no nosso encontro do Iguaçu Valley, na quinta-feira, a presença da Mariana, né, que é aquela empresária lá do sul de Minas, que ela tem uma startup de solução para o agro que já nasceu globalizada, né? Já nasceu globalizada, ou seja, o problema que um agricultor do Brasil tem, os agricultores também do resto do mundo têm. Então, existe sim mercado para soluções digitais, né? O nosso mundo, ele hoje é um mundo digital, então tudo que vier com um propósito realmente de solucionar problemas reais, tem mercado com certeza. Mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanham. Eu estou com um probleminha aqui no suporte, estou tendo que fazer manualmente aqui, então estou dando umas tremidinhas aí, me desculpem, mas o que interessa aqui é a qualidade das informações que a professora está trazendo, que são realmente fantásticas, né? E quem nos acompanha pode fazer perguntas para a professora, tá bom? Nós temos um tempinho ainda, ela responde. Professora, China e Estados Unidos travam uma grande disputa comercial com restrições de ambos os lados. Agora, com a pandemia, acende o alerta para, como alguns afirmam, para uma nova Guerra Fria. Caso isso ocorra mesmo, professora, o Brasil poderá ter algum tipo de vantagem em função dessa disputa no comércio internacional? Olha, isso é uma pergunta, é a pergunta que está no topo das prioridades, né? Existem pesquisadores do comércio internacional que estudam profundamente o papel da China e dos Estados Unidos neste cenário mundial, né? Eu tenho, assim, inclusive a satisfação de divulgar aqui, né, para os nossos participantes aí da live das 10h30, da ASIC, para que todos, né, caso possam, participe do lançamento do livro que vai ocorrer amanhã. O livro, ele é um livro em inglês, mas o título em português é
Parceria Brasil-China em Agricultura e Segurança Alimentar. Ele vai ser lançado amanhã pela USP e vai ser disponibilizado gratuitamente depois do lançamento para download, né? Então eu vou passar para você, Jean, para que você possa estar divulgando esse livro, porque ele é mais do que atual, né? Ele já traz uma análise aí de toda essa polêmica em torno da China e dos Estados Unidos. Ele tem como editores o professor Marcos Yankee e a minha querida professora Silvia Helena, os dois da Exalc USP, né? Eles são editores deste livro, juntamente com o pesquisador chinês Pei Guo. Então, no capítulo 10 desse livro, capítulo 10 intitulado Oportunidades e Desafios para fortalecer o comércio agroalimentar bilateral, a perspectiva brasileira. Então, assim, não existem coincidências, né? Nada acontece por um acaso, e a pergunta que você me fez é exatamente o que esses pesquisadores tratam no capítulo 10 desse livro, né? O que eles destacam? Que a China, ela tem proposto várias modalidades de parceria e acordos comerciais com vários países diferentes. E por que a China tem esse interesse? Porque a grande preocupação da China são as políticas comerciais e de segurança alimentar. Então, o Brasil é o quarto maior exportador de produtos agrícolas, né? E ele está atrás de quem? Ele está atrás da China, dos Estados Unidos e da União Europeia. Se por um lado a China ela é um grande exportador, ela também é um grande demandante de produtos agrícolas, né? Só que os especialistas, eles sempre colocam que o Brasil ele tem uma postura muito tímida nos acordos comerciais. Então a China passou a ser o principal destino das exportações brasileiras, mas nós temos ainda uma preponderância na exportação de produtos com baixo valor agregado. Então, com toda certeza, essa guerra travada entre Estados Unidos e China pode sim beneficiar o Brasil. Mas a gente tem uma pergunta que a gente precisa fazer. O Brasil tem se empenhado em fazer acordos bilaterais com a China que sejam benéficos para os dois países no longo prazo, com vistas a uma relação sustentável? Então é isso que nós precisamos analisar internamente, né? Então nós temos oportunidade? Temos oportunidade, mas como nós estamos tratando os acordos bilaterais com os nossos principais parceiros? Porque a China ela é um grande parceiro comercial, mas quando nós olhamos para o Brasil, se a gente se perguntar assim, o Brasil tem uma política de Estado realmente para o comércio internacional, né? Então, quando nós analisamos isso, nós vemos um esforço muito grande por parte das empresas para colocar os seus produtos lá fora, atingir novos mercados, mas ainda é muito frágil a nossa relação comercial quando nós estamos falando de nação, né? Então, os dados têm nos mostrado que o agronegócio ele tem uma participação muito grande nas exportações, né? E o nosso principal parceiro é a China, com os dados já de 2020, né, das exportações de janeiro a abril, nós exportamos para a China 37,73% do que foi exportado, né? Para os Estados Unidos foram 16,37%. Então nós observamos que nós temos uma participação muito grande apenas de dois países. Então a gente sabe daquele velho e sábio ditado, né? Não devemos colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Porque se a cesta cair, nós vamos ficar sem os ovos. Então é a mesma coisa para o comércio internacional. Então quando nós temos uma concentração muito grande com dois países como Estados Unidos e China, e os dois vivem querendo fazer uma guerra comercial,
isso pode ser benéfico para o Brasil se o Brasil tiver a habilidade de fazer acordos bilaterais com a China, né? Então, por isso, os acordos bilaterais entre Brasil e China deveriam ser prioridade do governo brasileiro, né? Quando nós estamos falando de comércio internacional. Então, nós ainda somos vulneráveis, tá? Nós somos vulneráveis quando existe uma briga entre Estados Unidos e China. Obrigado, professora. E agora chega uma outra questão aqui nessa nossa entrevista, professora, que, na minha opinião, é a principal pergunta do nosso encontro, né? Uhum. A senhora falou da questão dessa possível guerra fria entre China e Estados Unidos, que também é uma questão extremamente importante e relevante diante do que ela representa para o mundo, mas o que muitos especialistas têm dito é o seguinte, que diante das mortes e do prejuízo devastador provocado pelo coronavírus, muitos falam em um movimento em direção à desglobalização. A senhora vê alguma chance disso acontecer? Olha, com toda certeza está havendo e vai continuar a gente assistir uma desaceleração das relações entre os países, né? E, consequentemente, das operações comerciais. Mas eu não acredito em desglobalização, né? Eu acho esse termo muito forte, né? Porque nós vivemos a era digital e não é possível retroagir no tempo, né? Nós estamos conectados com o mundo e mesmo que as relações interpessoais elas passam a não ser se efetivar de maneira física, elas vão se efetivar de maneira virtual. A gente tem assistido, por exemplo, pesquisadores de vários países do mundo, né, se unindo, mesmo à distância, para encontrar soluções por causa da pandemia, né? Até para solucionar a questão do Covid, né? Então, o que nós temos assistido? A pandemia tem provocado mudanças no hábito do consumo, né? No hábito do consumo. E os países, eles vão se adaptar a isso, né? Nós somos capazes de nos adaptar a qualquer crise. Quanto tempo nós vamos levar para nos adaptar? Ninguém é capaz de dizer isso, né? Nós não temos aí uma bola de cristal para falar quanto tempo isso vai durar. Mas nós temos assistido o seguinte, quais são os países que provavelmente vão se adaptar mais rápido? São aqueles países que são mais desenvolvidos, né? Que têm um nível educacional diferenciado. Então, quando nós falamos de desglobalização, na minha opinião, realmente é um termo muito forte, né? Agora, o que nós vamos assistir, e isso já está acontecendo? Os países vão querer proteger os seus empregos, né? Então, quando um país quer proteger o seu emprego, o que ele faz? Ele aumenta as barreiras, né? As barreiras no comércio internacional. Então, ele vai querer proteger mais as suas empresas internamente para proteger o emprego. Então, as relações comerciais, elas vão continuar existindo, mas em um patamar diferente, né? Porque os agentes econômicos, eles vão estar se comportando de maneira diferente. Então, essas barreiras comerciais que vão ser mais fortes por causa da pandemia, isso é esperado, pela busca de proteção do nível de emprego, do emprego doméstico, isso vai dificultar realmente a entrada de produtos concorrentes, né? Mas falar em desglobalização, eu não acredito. Lembrando a todos que nos acompanham que esse conteúdo e os demais das lives das 10h30 da SIC ficam disponíveis permanentemente no YouTube, né, no canal do YouTube da SIC, a SIC Cascavel. E quero mais uma vez agradecer aqui a professora Maria da Piedade Araújo
pela aula que está dando para a gente desse assunto tão importante que é o comércio internacional. E o tema do nosso encontro de hoje, terça-feira, 2 de junho de 2020, exportações e o risco de desglobalização. Professor, a economia mundial sofre um forte revés com a pandemia. Na zona do euro, só para citar um exemplo, o PIB deve recuar em até 12%. O agro brasileiro, por sua vez, avança em volume de exportações. O agronegócio deverá ser, mais uma vez, o puxador da recuperação econômica brasileira, professor? Essa também é uma pergunta bem interessante, né? Quando nós falamos a previsão da queda do PIB na zona do euro, né, os especialistas dizem que vai estar entre 5% e 12%, né? Então, qualquer intervalo de previsão entre 5% e 12% é um intervalo de previsão grande, a gente espera que não chegue a 12%, né? Mas com toda certeza a pandemia afetou e vai afetar ainda mais todas as economias. Então, na primeira quinzena de abril, o FMI projetou uma queda para o PIB mundial da ordem de 3%, né? Para o Brasil, a projeção está entre 5% e 6%, e essa mesma projeção também é para os Estados Unidos. Os dados divulgados para a economia chinesa, para o primeiro trimestre, já teve uma queda de 6,8% do PIB da China, né? Foi a primeira queda do PIB chinês desde 1992, quando a China começou a divulgar os seus números, né? Então, quando nós falamos de agronegócio brasileiro, ele vai contribuir, sim, né? Ele vai contribuir de maneira positiva no cômputo do PIB. Mas o que é que mais nos preocupa? O que mais nos preocupa é o aumento esperado, que é muito grande, da taxa de desemprego, né? Então, nós tivemos aí no primeiro trimestre do ano a taxa de desemprego na ordem de 12,2%. E a expectativa é que agora, no segundo trimestre, esse resultado seja muito pior, né? Porque o maior impacto na economia brasileira está sendo esperado para os números agora do segundo trimestre. Então, nós não podemos perder de vista que a evolução das exportações do agronegócio brasileiro também vem acompanhado de importação, né, com produtos de maior valor agregado em setores como produtos químicos, por exemplo, né? Então, quando nós falamos de taxa de crescimento da economia sob a ótica do PIB, nós não podemos esquecer que o mais importante é o saldo comercial. Então, se nós aumentamos as exportações, mas nós também aumentamos as importações, nós temos um saldo comercial aí baixo e a contribuição acaba sendo pequena, né? Então, nós precisamos, na minha opinião, a retomada do crescimento da economia brasileira vai depender muito mais do que apenas o crescimento das exportações do agronegócio, né? Nós precisamos de políticas internas que realmente contribuam para a manutenção dos empregos e consequente manutenção da renda, para que a engrenagem da economia realmente possa funcionar. Nós não podemos esquecer que a exportação do agronegócio brasileiro, ela é feita por empresas, né? Aquilo que nós exportamos não são as empresas que mais geram emprego, né? O nosso agronegócio gerador de maior volume de emprego são empresas menores, que estão mais voltadas para o mercado interno. O CPEA, né, que é o Centro de Pesquisa Aplicada da Exalc-USP, trouxe esses números, mostrando sim que há uma expectativa positiva da contribuição do PIB do agronegócio para o PIB brasileiro, mas nós vamos enfrentar aí uma recessão grande, né? E precisamos realmente ter políticas que garantam
o nível de emprego, minimamente faça com que a nossa taxa de desemprego reduza, para que a gente tenha realmente um retorno para o crescimento da economia brasileira, que é esperado aí para 2021, né? Mas ainda temos, infelizmente, expectativas ruins para o ano de 2020, né? Mas como eu disse anteriormente, nós somos capazes de nos adaptar, né? E vamos usar toda a nossa criatividade, todo o potencial que temos para garantir a manutenção dos nossos empregos. É isso que faz a economia de fato crescer. A convidada do nosso encontro de hoje é a professora Maria da Piedade Araújo, doutora em Economia pela USP. E tem mais uma questão aqui, professora, que é possível, a partir de uma leitura do que ocorre nesse momento no mundo, antever possíveis mudanças nas relações e negócios internacionais? Olha, as relações internacionais, como a gente já falou, né, ela diz respeito a como as nações se comportam ante os acordos bilaterais e multilaterais, né? Então a gente já vem assistindo aí realmente uma guerra entre Estados Unidos e China, né? Então isso aí, a pandemia só acirrou ainda mais. Por quê? Porque esses países, dado a grande população que tem, principalmente a China, tem uma preocupação muito grande com a segurança alimentar, né? Todos os países têm preocupação com a segurança alimentar. Então, não tenho dúvida nenhuma que a pandemia vai trazer novas relações internacionais. E eu espero que o Brasil esteja à frente aí de repensar os nossos acordos bilaterais, para que nós possamos ter mais segurança no comércio internacional, que a gente possa fortalecer o nosso comércio internacional. O Brasil produz muitos produtos e serviços de qualidade, e a gente precisa ter uma política realmente voltada para a sustentabilidade dessas empresas, para que elas consigam com segurança alcançar o comércio internacional. E quando nós falamos em negócios internacionais, também não tenho dúvida que há uma mudança aí, nós já estamos assistindo isso, né? Por exemplo, rodadas de negócios virtuais, né? Então, é uma oportunidade para os empresários participarem de rodadas de negócio sem precisar sair de onde ele está, né? Então, acessar as rodadas de negócios virtuais. O Lec Flavors, que é um grande evento do comércio internacional das Américas, ele aconteceu agora em abril e teve a primeira versão virtualmente, né? Então, os negócios internacionais já estão utilizando novos modelos de fazer negócio, né? Então, a era virtual é um aprendizado para todo mundo, né, Jean? A gente vê dentro da universidade, você enquanto jornalista, né? A gente que já está aí numa idade um pouquinho mais, já passamos da curva, né? A gente sabe que nós precisamos acessar essas novas ferramentas. Então, isso é o gostoso do desafio. Então, a pandemia tem trazido também essa oportunidade, né? Para as pessoas perceberem que elas têm condições de aprender ferramentas novas, né? O mundo, ele é virtual, nós estamos em uma era digital, né? Não virtual, numa era digital, e é um aprendizado muito grande para todo mundo. Então, para o comércio internacional não é diferente. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que nos acompanham e reforçar o convite para as próximas lives da SIC das 10h30, nesta quarta-feira, 3 de junho, sobre
Orçamento base zero, cortar para sobreviver, com o contador advogado especialista em direito tributário e gestão empresarial, Márcio Luiz Blasius. Na quinta-feira eu recebo o Júnior Mesomo, que é designer de moda, especialista em marketing, propaganda e empresário do setor de moda, que vai falar sobre as tendências da pandemia na moda. E na sexta-feira quem vai estar com a gente é a Vera Aparecida Anger, que é a coordenadora do CEMIC, que vai falar sobre as lições da pandemia à ação social. Então, a gente está com esse projeto há praticamente 2 meses, né, com encontros diários, sempre às 10h30, e focando todos os setores produtivos, né, e a relação e os efeitos e os impactos que eles sofrem a partir, né, desse momento tão inesperado que nós vivemos no mundo, que é a pandemia do coronavírus. E hoje com a gente é a doutora em Economia pela USP, Maria da Piedade Araújo, que fala sobre exportações e o risco de desglobalização. Professora, tenho mais uma questão aqui que eu quero apresentar para a senhora, que eu considero importante nesse contexto, né? A senhora falou da questão das relações a partir desse novo mundo digital que nós temos, né? É possível, professora, focando essa questão do setor produtivo e principalmente do comércio internacional, saber que lições, né, a pandemia já traz? Olha, a grande lição da pandemia, na minha opinião, é a gente observar que precisa se reinventar, né? Então, todos nós estamos vivendo um momento em que cada um precisa se reinventar. Eu, enquanto professora, preciso me reinventar. Por quê? Porque quando a pandemia, quando a gente voltar às atividades presenciais, ela não vai ser da mesma maneira, né? Então, nós vamos ter aí o que todo mundo está chamando de novo normal, né? Então, o que é o novo normal? É nós nos adaptarmos a essa nova realidade. Então, nos reinventar, os empresários, né? A gente tem conversado com muitos empresários, os que estão sendo atendidos pelo PEX, o que é que eles estão tendo que fazer, né, para se reinventar. Por quê? Porque é um novo cenário, é uma mudança de hábito, as pessoas estão mudando o hábito de consumo. Então, todos nós, independente do setor em que atuamos, precisamos aproveitar essa oportunidade para realmente nos reinventar. E nós temos tido N oportunidades, né, Jean? A própria live que a SIC está fazendo todos os dias às 10h30 é uma oportunidade, porque você está tendo acesso à informação que de outra maneira seria mais difícil, né? Então, quem está nos assistindo, aqueles que não podem nos assistir agora, podem acessar depois a live, né? Eu mesmo tenho acessado as lives da SIC em outros momentos, porque às vezes a gente está em reunião, tem outra atividade, mas a gente assiste em outro momento, né? Então a gente percebe as informações que são trazidas, que nos ajudam nesse processo de mudança que nós temos, mudança de hábito. Então, eu acho que a palavra que eu teria é realmente reinventar. Eu estou me reinventando enquanto professora, né? Estou aprendendo ferramentas que eu não conhecia e eu estou aprendendo com os meus alunos, que é o mais gostoso desse processo, né? Estou aprendendo com eles. Então, eu não sei usar uma ferramenta, eu recorro aos meus alunos e eles me ensinam, né? Então, eu pelo menos estou aproveitando muito esse momento para estudar, para aprender coisas novas, né? E é um convite que eu faço a todos. E um convite que eu faço aos empresários que estão nos assistindo, aqueles que estão nos assistindo que ajude a divulgar, né? O PEX é um programa para os empresários, né? É o papel, a Unioeste cumprindo o seu papel social, que fez essa parceria com a Apex Brasil,
de estar fornecendo essa qualificação gratuita, né? Então eu gostaria que os empresários aproveitassem esse momento, né? Porque os nossos técnicos estão disponíveis para aplicar, para fazer a qualificação, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Pode ser no sábado e no domingo também. Então, a ferramenta tem nos possibilitado isso, né? Você está vendo o horário que o empresário pode. Então, Jean, eu gostaria de deixar o meu telefone, tá? O meu WhatsApp, então o meu número é 999119242. Então, aquele empresário que quiser entender um pouco mais do programa, participar do programa, pode nos procurar, que a gente vai colocar em contato com um dos nossos técnicos para que seja atendido, ou presencialmente, caso ele queira, ou remotamente. Obrigado, professora. Ela nasceu em Belo Horizonte, está no Paraná há 24 anos e há 13 anos em Cascavel. É economista, doutora em economia pela USP, professora associada do curso de economia da UniOeste Cascavel e coordenadora do PIEX, Núcleo Operacional de Cascavel. A nossa convidada desta live foi Maria da Piedade Araújo, a quem novamente, em nome do presidente Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, do Carlos Guedes, nosso diretor de comunicação, e do Eduardo Machado, nosso diretor de comércio exterior, agradeço novamente a presença e obrigado pela aula, professora. Tenho certeza que quem acompanhou aprendeu muito, né, e adicionou conhecimentos à sua bagagem em relação a esse tema tão amplo que é comércio exterior. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na SIC, e a UniOeste está de portas abertas, nós estamos à disposição, nós temos vários projetos em andamento, podemos fazer parcerias com as empresas, então para nós é uma satisfação muito grande participar aqui da SIC, no SIC Labs, estamos bem atuantes no nosso Iguaçu Valley, no SRI, então assim, eu vejo que esse canal que a SIC está propondo aí a live das 10h30 é fantástico, né? Eu agradeço por ter tido esta oportunidade. Obrigado, professora. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.